De sedentário a muscle up. Vamos lá. O vídeo vai ser dividido com a fase 1, que é aprendendo a barra, a fase 2, fazendo as barras mais difíceis, e a fase 3, que é o muscle up em si. Primeiro de tudo, se você testou e viu que a barra está muito pesada, você não vai tentar ficar fazendo na raça, na força, e achar que uma hora vai dar certo. Isso não funciona. Então, você vai fazer o seguinte: você vai tentar fazer o exercício mais próximo da barra que você consegue fazer. No caso de quem está sedentário, como ainda está muito pesado, vai fazer o mais parecido com a barra, só que a versão mais fácil, que é a barra australiana, a barra com o pé no chão. A barra australiana é muito útil para aprender as barras de verdade, porque ela é um exercício que você pode ajustar a dificuldade com muita facilidade. Caso você esteja sentindo dificuldade, você vai dobrar os joelhos, como ele está fazendo aí no vídeo, e vai puxar controlado até conseguir fazer, vai fazendo de 8 a 12 repetições. Quando sentiu que todas as séries, está fazendo 4 séries, 5 séries de 12 e ainda já está fácil, aí você vai esticar a perna, porque aí você vai ter que percorrer um caminho maior no exercício, você vai fazer um caminho maior com seus braços e vai ter que se esforçar mais para encostar o peito na barra. Com o joelho dobrado não, vai ser mais fácil. Aí quando você ficar mais forte, você estica as pernas e vai poder puxar mais. Vai ter que fazer um pouco mais de força para puxar. Além desse exercício, esse é talvez o mais importante que eu considere. Ficar pendurado é muito importante, porque algumas vezes você tem força nos braços, no bíceps, nas costas, mas o antebraço não tem tanta resistência. Ou seja, você faz algumas repetições de barra, mas já solta, porque cansa o antebraço. Por isso que é tão importante ficar pendurado. Tem um cara que eu vi que ele fez um número absurdo de barras e ele ficava muito tempo pendurado. Ele não fazia rápido as barras, ele fazia um pouquinho, ficava pendurado, fazia um pouquinho, ficava pendurado. E aí ele fazia um número absurdo de barras sem soltar, porque o antebraço dele já era muito resistente. O segredo para fazer muita barra é ter um antebraço resistente. Você vai ficar pendurado quanto tempo conseguir, 3, 4 séries disso, porque isso vai dar muita resistência para o seu antebraço. Obviamente algumas pessoas vão sofrer mais, outras já vão ter uma propensão a ficar mais tempo, e aí você aproveita os seus pontos fortes, se você for uma dessas. Caso não conseguir ficar muito tempo, você fica só com conseguir. 10 segundos tá bom, 5 segundos tá bom, mas você vai sempre tentar segurar mais. Quando você já estiver mais confortável em fazer 4 séries de 12 repetições na pegada supinada e na pronada nas barras australianas com a perna esticada e ficar pendurado 20 segundos em todas as séries, aí você vai começar a treinar os negativos da barra. O que é negativo? Basicamente, negativo é só a parte da descida do movimento. Você não vai fazer a força para subir na barra, você vai dar um pulinho, se pendurar na barra como se estivesse fazendo, só que descer o mais devagar possível. Quanto mais devagar você fizer essa repetição, mais seu músculo vai trabalhar e vai te dar mais ganho de força. Como esse exercício já é um pouco pesado para quem está começando, você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma repetição, descansar 5 segundos dentro da série e depois fazer outra. Se estiver muito cansado, pode descansar 10, mas o ideal é que não seja um tempo tão grande. Vai fazer entre 4 e 6 repetições. E depois você descansa mais. Só que, como é um exercício pesado, você vai fazer esse aqui logo no início. E depois é que você faz as barras australianas e ficar pendurado no final. Então o treino é o seguinte, para quem é iniciante: 5 séries de 8 a 12 nas australianas
Se quiser, pode fazer 3 séries pronadas e 3 séries supinadas de 8 a 12 repetições e depois você vai ficar pendurado o máximo que conseguir. Quando você bater a meta de fazer 12 com facilidade e 20 segundos segurando pendurado, aí você vai começar a tentar os negativos. Você sentir que se você consegue fazer 5 negativos seguidos e sente que dá pra fazer, você vai tentar fazer a barra já, pra não perder tempo. Mas se tiver difícil, você respeita o corpo e vai fazendo só o negativo. Com o descanso de 5 a 10 segundos entre cada repetição, se necessário. E depois você vai fazer o treino de australiana e ficar pendurado. Obviamente, se você consegue fazer mais negativos do que 5 e não precisa desses descansos dentro da série, você pode ir, vai lá que vai ser bom para você fazer 7, 8 negativos. Mas tenha em mente o seguinte, você só vai fazer esses negativos enquanto você ainda não conseguir fazer a barra. Se você não consegue fazer o movimento, você faz o mais próximo dele. Mas se você consegue fazer o movimento e quer ficar bom nele, você tem que fazer o movimento em si. No caso, é melhor fazer a barra do que fazer o negativo, se você já consegue. Agora, muito importante. Pensem comigo. Você está aprendendo barra. Faz uma repetição se cagando de força. Morrendo. Fazendo careta, ficando com a cara quase explodindo. E aí você vai descansar só 1 minuto? Não faz sentido. Você não vai conseguir recuperar bem para fazer a outra série de barra se você fez uma repetição e já está morrendo. Se você está assim, é melhor descansar mais tempo. Tá pesado para você, é um exercício de força. Exercício de força a gente descansa mais tempo. Não é só 1 minuto. Nas australianas, como é mais fácil, se você já estiver tranquilo, não estiver tão pesado, aí você descansa 1 minuto, 1 minuto e meio. Agora na barra mesmo, como tá pesado, se for o seu caso, você tem que descansar mais. Às vezes 3, até 5 minutos, se tiver muito pesado. Para fazer bem feito as repetições. Aí, para quem já consegue fazer barra, a tática já é outra. Você não vai fazer os negativos. Você vai fazer o máximo que você consegue fazer. Vai ficar um pouquinho pendurado e tentar mais uma repetição. Se não conseguir, você solta a barra, respira 10 segundos, se pendura de novo e tenta mais uma. Vai usar essa tática. Vai fazer sempre o máximo, descansa 10 segundos e mais uma. Assim você vai conseguir aumentar as repetições de pouquinho em pouquinho. Outro detalhe. A barra supinada geralmente é um pouco mais fácil do que a pronada. Daí, se você tiver com dificuldade em fazer com a pegada pronada, recomendo que você foque mais na supinada, porque aí você vai ganhar confiança de que está tendo progresso e aí depois você tenta fazer mais barras pronadas. Pronto, agora vamos para a fase 2. Na fase 2 eu vou dar dicas para vocês fazerem barras cada vez mais difíceis, variações mais difíceis que vão te deixar mais forte e consequentemente você vai ter mais facilidade para fazer os movimentos mais difíceis da calistenia no futuro. Para iniciar na fase 2, você precisa no mínimo conseguir 3 séries de 7 barras pronadas com forma boa. Sem balançar, sem chacoalhar, subindo retinho, descendo retinho. 7 repetições, forma boa. A ideia para ficar mais forte não é fazer cada vez mais repetições. Isso é ótimo porque sua resistência vai ficar muito boa, você vai conseguir fazer 20 barras, 30 barras, mas isso é diferente no quesito força. Isso não vai te fazer conseguir fazer barras muito difíceis, nem muscle up tão facilmente. Porque para fazer esses movimentos, você não necessariamente precisa fazer 30 repetições de barras. O que você precisa é ter força para puxar mais alto.
Ou seja, ao invés de tentar fazer 20 barras, você vai tentar fazer logo no início do seu treino barras puxando o mais alto que você conseguir. Ou seja, se você consegue fazer 7 barras passando o queixo pela barra, você vai encostar o peito na barra enquanto faz barra. Já vai ter que ter um pouco mais de força do que quem faz as barras normais. Você vai ter que ter um pouco mais de impulsão, um pouco mais de força nas costas para fazer esse tipo de barra. E aí a minha tática para você evoluir nesse sentido é o seguinte: você vai sempre tentar puxar o mais alto e quando cansar, você puxa só até o queixo. Daí, quando você conseguir fazer 7 barras encostando o peito na barra, você vai começar a puxar mais forte ainda. Você vai tentar puxar até a barriga. Essa sim é difícil. Essa é difícil até para quem já treina há um bom tempo, porque ela força muito a dorsal. Só que, consequentemente, se você ficar bom nessa, você vai ficar com uma asa muito forte, umas costas muito fortes, muito acima da média. Eu sei que é difícil, eu sei que parece difícil, eu sei que muita gente acha meio impossível, só que ela é muito importante para o muscle up, porque se você tiver essa força de impulsão, você vai conseguir fazer um muscle up limpo, um muscle up sem balançar tanto, um muscle up liso. Porque as pessoas que fazem muscle up balançando muito são as pessoas que não têm tanta força na dorsal para puxar sem balançar. E aí, para ficar bom nessa, você vai usar a mesma tática que eu falei para ficar bom nas barras até o peito. Você vai fazer a barra até a barriga e quando cansar e não conseguir puxar tão alto, você puxa as outras até o peito apenas. Eu diria que se você já consegue fazer 5 dessas, você já está com uma força muito boa para fazer o muscle up. Pelo menos da parte de puxada. Mas vai ser suado, vai ser cansativo, mas se você for constante, eu acredito que 90% das pessoas podem evoluir. Talvez se você teve uma lesão no ombro, em algum lugar que atrapalha fazer, seja ruim para você, mas se não for o caso, é só ser paciente e constante que você vai conseguir ficar bom nas barras até a barriga. Aí basicamente o treino dessa fase intermediária de quem quer pegar muscle up, quem já está mais perto do muscle up, é o seguinte: você vai fazer logo no início, depois que aquecer, porque é difícil, né? O mais difícil você tem que fazer primeiro porque tá com energia. E aí você vai fazer essa tática que eu falei, de fazer sempre a puxada mais difícil e depois ir fazendo a versão mais fácil. Por exemplo, se eu consigo fazer só 2 barras até a barriga, você vai fazer 2 e mais 5 ou 6 até o peito. A ideia é meio que essa, entendeu? Aí você vai fazer todas as séries tentando manter esse ritmo. Se cair um pouquinho faz parte, é porque seu corpo está pegando força ainda, está se adaptando ao movimento. Mas você vai continuar fazendo para o músculo das costas ir ficando cada vez mais forte. Porque o muscle up é um movimento de puxar e empurrar. Só que a parte da puxada é muito mais difícil do que a parte da empurrada. Então é basicamente isso. Você vai tentar fazer umas 4, 5 séries dessas barras altas. E se você tiver com um número bom da barra até a barriga, provavelmente você já está bem perto do muscle up. Como eu já falei, o muscle up é um movimento de puxar e empurrar. Então, basicamente, esse é o exercício que você vai ter que fazer para pegar a parte de empurrar. Porque você tem que se puxar bem alto e depois se empurrar para ficar por cima da barra, como se estivesse subindo em um muro, né? Aí você vai tentar fazer 4 ou 5 séries
de 8 a 12 repetições desse movimento, que ele vai fortalecer seus ombros e tríceps para conseguir ter essa força para empurrar. Para algumas pessoas pode ser difícil, mas geralmente quando eu vejo as pessoas treinando esse movimento, elas sentem muito mais dificuldade na parte de puxada. Essa daí já é mais tranquila, você consegue fazer umas 4, 5 séries de 8. Não é tão difícil assim. Para quem já faz dip, para quem já faz flexão de braço. Eu sei que não é um treino de costas, porque esse vídeo foi muito mais focado em treino de costas. Mas para o muscle up você precisa fortalecer essa parte também. Então, vamos lá. Se você já está com um número bom de barras até a barriga, provavelmente você vai pegar muito rápido o muscle up. Se você já faz 5 repetições, até 4 talvez você já consiga fazer o muscle up treinando só um pouquinho desse movimento de empurrar. Que era o que estava faltando no caso. Você não estava acostumado com esse movimento. Mas eu vou chamar a atenção para duas coisas aqui sobre o muscle up. Primeiro de tudo, as pessoas que fazem o muscle up errado, vocês sabem como é. Vocês já devem ter visto. Sobe um ombro, depois o outro. Isso vai ferrar as articulações no futuro se a pessoa não aprender a fazer o muscle up do jeito certo. Então, lembre de uma coisa. Quando for fazer o muscle up, ou sobe os dois braços de uma vez, ou não sobe. Você está compensando e pode ferrar suas articulações. Eu não vou nem botar aí o jeito errado de fazer, que eu acho tão feio que eu nem fiz no vídeo, nem gravei. A outra coisa que você tem que ter em mente da técnica do muscle up, você se puxa um pouco para trás. Você não vai puxar com tudo para meter seu joelho na barra, né? Você tem que ir um pouco para trás, porque se você puxar para cima com tudo, você vai bater na barra. Então a técnica, eu vou colocar aí no vídeo, ó, tá vendo? Balança e vai para trás. Balança e vai para trás. Essa é a técnica, você se puxa para cima, mas é para cima e para trás ao mesmo tempo, para não bater o corpo na barra quando puxar. Você vai se puxar com o maior impulso que conseguir, só que sem se meter na barra. Você vai se puxar para trás e para cima ao mesmo tempo, que nem eu tô mostrando no vídeo. E agora eu vou ensinar o jeito certo de como roubar no exercício sem se prejudicar, sem fazer um balanço excessivo. Eu vejo muita gente balançando pra cacete pra conseguir fazer o movimento, porque ainda não dominou as barras altas. Mas o jeito certo para você roubar e aprender o movimento é puxar o joelho em direção ao seu tronco. Você vai puxar o joelho em direção ao abdômen e ele vai dar um impulsozinho, como se fosse alguém empurrando seu pé para cima, para você conseguir subir por cima da barra e ter a posição final do muscle up. Essa é a ideia. Você vai talvez dar uma mini balançadinha se você quiser, mas aí você se puxa com o joelho, você não balança tanto. Você vai na força da puxada e o joelho dá um ajuste. Você colocar o joelho para perto do peito, do que deixar as pernas retas. As pernas retas, subir o muscle up com as pernas retas é mais difícil. É mais limpo. É mais força realmente é mais força da dorsal, a puxada. Então é o seguinte, não há problema nenhum em aprender com o roubo no início. Depois, quando você ficar mais forte, você vai fazer bonito, com as pernas esticadas, sem dobrar o joelho. Só que essa dobradinha vai te ajudar no início, para você entender o movimento. O negócio é roubar do jeito consciente, do jeito certo. Não balançando e subindo um ombro, dobrando um braço todo errado. Ou sobe os dois ombros de uma vez, ou não sobe, ou falta força. Para aumentar a repetição de muscle up, a técnica é a mesma das barras altas. Você vai tentar fazer ele limpinho, com a perna esticada no início. Quando cansou, puxou com o joelho. Faz uma, duas, cansei de fazer com a forma correta, tô cansado, não vou conseguir puxar. Tenta mais uma puxando com o joelho dobrado.
com o impulso do joelho te empurrando para fazer o movimento. Aí você vai tentando fazer, que vai chegar um momento que vai sair tudo limpo. Você já vai estar tão acostumado com o movimento que não vai mais precisar dobrar o joelho. Vai fazer e vai ser fácil. Mas tem que ter paciência. Não é do dia pra noite. Aí qual é o treino final para pegar o muscle up para quem já tá perto? Eu não ficaria tentando. Eu ia focar nas barras altas. Depois que tiver pelo menos 4 barras altas até a barriga. Barras altas que eu falo é barra até a barriga. Quando estiver fazendo 4 barras até a barriga, aí e também tiver fazendo 12 repetições dessa dip frontal, que é pro ombro, que é a posição final do muscle up. Quando tiver 12 dessa e 4 barras até a barriga, aí eu acho que já vale a pena tentar. Se não conseguir fazer o certinho com a perna esticada, pode tentar com um impulso do joelho para ajudar. Mas até lá eu preferia que a pessoa treinasse a barra alta e essas dips frontais, que é a posição final do movimento, do que ficar tentando, porque você pode conseguir com balanço, mas você quer o limpo, você quer o bonito, que é sem balanço, então tem que treinar essa parte chata, que para algumas pessoas é chata, fazer a barra alta. Se você tentou e não conseguiu fazer o muscle up, é porque precisa fortalecer os músculos envolvidos no movimento. A dorsal, o ombro na hora de empurrar e o antebraço. E ter paciência, porque não é um movimento tão difícil quanto outros, mas requer um tempo. Geralmente as pessoas demoram meses para conseguir. Não é em uma semana, para a maioria das pessoas pelo menos. Você vai demorar talvez até 3 meses, talvez mais, talvez 4, 5 meses para conseguir fazer o muscle up, dependendo do seu peso, da sua altura. Então, se tiver difícil, se tiver tentando e não tiver saindo, não fique tentando, gastando energia nisso não. Vá voltar a fazer os exercícios anteriores, os mais fáceis. Ficar bom na barra alta, barra até o peito. Essa dip frontal, que é para a posição final, que é a empurrada do muscle up. Depois é que você tenta. Entendeu? E sempre o mais difícil no início do treino. Não vai fazer um monte de barra e tentar depois o muscle up, porque vai ser mais difícil. Mesmo que consiga, vai estar mais cansado. Vai fazer com a forma pior, porque vai estar cansado, o corpo vai estar mais cansado. Tem que fazer no início. É isso, valeu. Tá um calor da porra aqui que eu tô gravando com o ventilador desligado pra não fazer zoada na gravação. Eu acho que o próximo vídeo vai ser de sedentário a tuck planche. Então se liguem aí pra quem quiser pegar o movimento. Se inscrevam no canal, quem tiver interesse. Valeu, falou!